Atenção, atenção, segundo o jornal O Globo, tá? Notícia oficial divulgada pelo jornal O Globo, Lula da Silva entrou em desespero após ser avisado, gente, sobre prisão. Lula ficou desesperado e eu vou trazer aqui essa bomba. E por que o Lula tá desesperado? É uma notícia urgentíssima, notícia quente, gente, tá? Que acabou de sair do forno, já vai estar atualizado aqui nesse boletim para vocês. Tem também, gente, tá? Desembargador que partiu para cima do ministro Moraes. Desembargador partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e chamou o Moraes de criminoso, gente, tá? Dentro de um jornal para o Brasil inteiro, desembargador acaba de partir para cima do Moraes e chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de criminoso, gente. Tem uma outra bomba que ele revelou também sobre o Alexandre de Moraes que vocês vão ficar de queixo caído. Tem também, gente, tá? Lula da Silva. Gente, Lula da Silva está com medo de Donald Trump invadir o Brasil. Bomba, bomba, bomba. A gente acabou de sair aqui na imprensa que Lula da Silva está com medo de Donald Trump invadir o Brasil. Após Donald Trump invadir a Venezuela, capturar e prender o ditador Maduro, após o Donald Trump invadir o Irã e fazer aquele estrago que ele fez, que eu não preciso nem mencionar aqui para todos vocês, muita gente, né, morreu com o ataque fulminante de Donald Trump juntamente com o exército de Israel. Agora, gente, acabou de sair aqui que Lula tá desesperado, gente. Lula está com medo de Donald Trump invadir o Brasil, e a notícia que acaba de ser revelada é que o Lula acabou de anunciar esforços nas Forças Armadas. Lula acabou de anunciar reforço nas Forças Armadas, porque ele está com medo de Donald Trump invadir o Brasil e fazer com ele o mesmo que fez. Será que ele está com medo, né, de Donald Trump fazer o mesmo que o Trump fez com o Nicolás Maduro? Pois é, gente, é outra notícia bombástica que eu vou trazer também e explicar aqui nos mínimos detalhes. Gente, tem outras informações que eu separei aqui, inclusive uma notícia bombástica, tá? O governo americano, a Justiça dos Estados Unidos, acaba de confirmar uma notícia bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, o ministro deve estar desesperado. O ministro deve estar desesperado com essa nova informação que acabou de sair, que acabou de ser confirmada direto da Justiça dos Estados Unidos, gente. Vocês se lembram do caso Rumble, Donald Trump, Martin DeLuca, ação contra Moraes, mexer no bolso do Moraes, pode ser punido? Pois bem, vocês não têm ideia do que acabou de acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes e também vai estar aqui nesse boletim. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui. Tem outras cositas mas que eu separei, você já sabe como é que funciona. Antes de tudo e qualquer coisa, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. A chapa esquentando também pra cima do Janones, do André Janones. Tá aqui, gente. Flávio Bolsonaro partiu pra cima do Janones. Flávio Bolsonaro faz queixa ao STF contra Janones por injúria e pede R$200 mil, gente. O Janones deve estar desesperado, gente, tá? Porque tava lá, né, pegando os trocadinhos lá dos assessores, fazendo a rachadinha. Descobriram, a casa caiu e agora, se for condenado a pagar 200 mil, como é que esse homem vai pagar, hein? O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira uma queixa-crime ao STF contra o deputado federal André Janones por injúria. A denúncia tem como base 5 publicações feitas pelo parlamentar mineiro nas redes sociais entre março e junho de 2006. Gente, e eu vejo, tá? Porque aparece lá no meu feed do Instagram. O André Janones pega muito pesado com Flávio Bolsonaro, completamente desnecessário, assim, aquela agressão verbal, a forma com que ele fala, e segundo Flávio Bolsonaro, é calúnia e ele tem que pagar pelo seu crime. Na petição, a defesa de Flávio Bolsonaro afirma que as postagens extrapolam os limites da crítica política e contêm ofensas pessoais, expressões injuriosas e um discurso recorrente de ódio. Isso porque é o governo do amor, né? Aliado do Lula. O objetivo, ainda segundo a defesa de Flávio, é de atingir a honra e desgastar a imagem pública do senador. O André Janones, ele tá focado
focado em destruir o Flávio Bolsonaro, nem que para isso ele tenha que cometer crimes, não pode. Entre as publicações anexadas ao processo, Janones chama Flávio Bolsonaro de bandido, em 2 ocasiões e utiliza o termo ladrão, vagabundo, miliciano, para se referir ao senador. Na mesma postagem também classifica o grupo político ligado ao parlamentar como bandidagem, quadrilha. A defesa cita como precedente a condenação do deputado federal Éder Mauro, do PL, por difamação contra o ex-deputado Jean Willis. Ou seja, se o Jean Willis entrou contra, né, o parlamentar do PL, o Éder Mauro, e ganhou, por que com o Flávio tem que ser diferente? Foi pela mesma coisa, por difamação contra o ex-deputado Jean Willis, e sustenta que o caso reforça a necessidade de responsabilização de Janones. Tá aqui. Além da condenação criminal, Flávio Bolsonaro pede que André Janones, além da condenação criminal, Flávio Bolsonaro pede que André Janones seja condenado ao pagamento de, no mínimo, R$200 mil. Os advogados também alegam que as publicações disseminam discurso de ódio e representam risco à integridade física do senador. Janones aprendeu direitinho com o Lula, né? Lula lá estava outro dia destilando, né, o seu discurso de ódio, falando que o Tiradentes foi enforcado e quem trai a pátria, né? Traidores da pátria também merecem o mesmo destino, incitando a militância a fazer o que não presta. Lula nitidamente incitando o ódio, inclusive Flávio Bolsonaro também, tá? Moveu uma ação, queixa, crime contra o Lula pelaquela fala desastrosa, por aquele discurso de ódio, disseminando o ódio, incitando, né, esses esquerdistas a fazerem coisas absurdas. Flávio Bolsonaro, depois disso, teve que triplicar a segurança, porque vem recebendo ameaças de mortes dia após dia, aquela fala desastrosa, aquele discurso de ódio, incitando o ódio, né, do Lula. E tá aí, Flávio Bolsonaro não vai deixar barato. Vai. Agora, o grande problema aqui pro André Janones é o seguinte: se isso aqui cai nas mãos do André Mendonça, se essa ação, tá, que pode condenar o André Janones criminalmente, ainda fazer ele pagar uma multa de 200 mil, se ele for condenado, imagina se isso aqui cai na mão do ministro André Mendonça, se cai na mão do Nunes Marques. André Janones, torce para isso aqui não cair na mão do André Mendonça. Torce para não cair, porque ali é um ministro justo, íntegro, e faz o que está determinando a lei. E o resultado é um só, né, gente, tá? Vamos lá. E falando em citação, né, de Trump, de Lula, Lula tá aqui, gente, tá? Lula tá aqui, desesperado, enlouquecido, com medo de Donald Trump invadir o Brasil. E ó, vou reforçar as Forças Armadas, vai que Trump invade o Brasil. Não quer ser pego de surpresa. Ó. Lula cita Trump ao anunciar reforços nas Forças Armadas para não ser pego de surpresa. Nitidamente, Lula da Silva está se borrando de medo de que Donald Trump vá invadir o Brasil. Tá aqui, ó. Presidente Lula do PT afirmou nesta sexta-feira que o Brasil precisa reforçar as Forças Armadas para evitar ser pego de surpresa diante do atual cenário internacional de conflitos. Ele está se referindo aí a guerras, né? Donald Trump indo para o lado do Irã, foi lá na Venezuela. E em um evento em Santa Catarina, o petista citou declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para defender investimento na defesa nacional e reforçar o discurso em favor da soberania brasileira. Então, ele está com medo de Donald Trump. Tanto é que ele citou o nome de Donald Trump ao anunciar, né, reforço nas Forças Armadas. Nitidamente, eu não quero ser pego de surpresa. Ou seja, medo. Lula da Silva está com medo de Donald Trump invadir o Brasil. Ao comentar um momento de instabilidade mundial, Lula afirmou que o país não deseja participar de conflitos, mas precisa estar preparado para proteger seu território. Com agravante, né, disse, a grande extensão das fronteiras das riquezas minerais, como o petróleo na costa brasileira. Eu não quero guerra. Não, ou melhor, deixa eu trazer a fala do Lula. Melhor, vocês sabem que aqui no canal Fabiana Cardoso eu trago a notícia completa, aqui não tem notícia pela metade. Tá aqui, gente, tá? Vejam com seus próprios olhos Lula se borrando de medo de Donald Trump. Lula tá com medo de Donald Trump. Tá com medo que Donald Trump invada o Brasil. Será que ele tá com medo que Donald Trump faça
com ele o mesmo que ele fez com o ditador Maduro, né? Invadiu Venezuela, capturou Maduro e prendeu Maduro. Será que Lula tá com medo de que algo assim aconteça com ele? Por isso esse desespero? Reforço nas Forças Armadas, preciso reforçar nossa Força Armada, vai que o Trump invade aqui o Brasil, sei lá o que ele quer. Tá aqui, gente, ó, vejam só. Porque eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada, sabe? Eu tenho que me cuidar. Sabe, um belo dia, quando ninguém esperava, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiu logo de vez Brasil, Argentina e Uruguai. Tá cheio de nego maluco no mundo. Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá que vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Onde é que nós estamos? Então eu quero que vocês saibam que isso aqui para mim não é um navio. Isso não é um monte de ferro com produtos tecnológicos de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir de fato e de direito o direito de ser soberano e tomar conta. Tá aí, gente, nitidamente, né? Sempre o discurso da soberania, né? Sempre o velho discurso da soberania. E nitidamente mostrando medo, né? Desespero, medo de Donald Trump invadir o Brasil. Será que é medo de Donald Trump invadir e fazer, né, com ele o mesmo que fez com o ditador Maduro, gente? Coloquem aqui embaixo aí a opinião de vocês, tá? Se Lula tá com medo ou não tá. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, Lula acaba de ser avisado sobre prisão e entra em desespero. Gente, o Lula tá devastado. Saiu agora no Jornal Globo. Mas antes, deixa eu trazer aqui o Nicolas Ferreira, gente. Ele acabou de falar sobre essa confusão, né, envolvendo a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Vejam o que o Nicolas Ferreira revelou sobre toda essa questão. Vejam só. Olha, respeito Flávio Bolsonaro, respeito Michelle, espero que isso resolva o mais rápido possível, afinal de contas tem coisas maiores em jogo. Eu não vou dar nenhuma opinião a respeito disso, porque isso pode gerar mais narrativas, mais manchetes, mais falas, podem contribuir para um atrito, e eu não tenho dúvidas que a gente tem uma missão e um foco, que é tirar o PT esse ano. Então, qualquer coisa que possa contribuir para isso, eu farei, de derrotar o PT. Aquilo que não contribui, realmente eu permaneço calado, porque no fim das contas... eu sem falar, pessoal, já tem o pessoal falando que eu que estou por detrás disso. Imagina eu falando, então eu fico em silêncio porque o meu papel realmente é só um, é ser soldado nessa batalha, fazer com que a gente vença o PT, fazer com que as pessoas tenham noção do que é essa eleição esse ano. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF. O próximo presidente da República, literalmente, né, vai continuar tendo a máquina estatal da maneira como está, perseguindo opositores ainda mais, obviamente colocando um plano, né, que já está em vigência de censura da internet, de calar as outras vozes, a anistia das pessoas do dia 8 de janeiro, a própria anistia do próprio Jair Bolsonaro, que é a nossa liderança e única liderança. Então eu espero que isso resolva o mais rápido possível. Meu papel é orar e ser um facilitador nisso. Eu sei o momento de eu falar e sei o momento de eu ficar em silêncio. É isso aí, gente, tá? Sabe as palavras, né? É focar no que realmente importa, focar no que realmente interessa. E o que realmente interessa ao povo brasileiro? É picuinha, gente, tá? É treta de Michelle e Flávio, isso é coisa familiar, eles vão se resolver. Eles vão acabar se entendendo, gente. O foco principal é tirar o Lula e o PT da presidência do Brasil. Esse é o foco. Sabe as palavras do Nicolas. O foco não é briga de Michelle e Flávio, isso é o de menos. Treta familiar se resolve lá, eles vão se resolver. Inclusive o Flávio Bolsonaro agora em Goiás acabou de dizer que a gente já é página virada, a gente já resolveu. O foco é tirar o Lula, porque o Lula está acabando, está destruindo com o país. O Lula está destruindo o país. É isso que está acontecendo. E agora, gente, deixa eu trazer aqui o Lula da Silva. Lula da Silva, gente, tá? Foi avisado, né? Ele soube da prisão do vereador petista, né? Vereador do PT, como se que amplamente foi divulgada na imprensa. A imprensa tá massacrando o PT com toda essa questão. E o Lula, gente, tá? Já foi avisado, já ficou sabendo.
que o aliado dele foi preso por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. E segundo o jornal O Globo, a campanha do Lula está monitorando a prisão do vereador do PT. Tá? O Lula foi avisado da prisão do petista. E a equipe de campanha do Lula está monitorando, tá? E teme que o caso seja explorado na campanha do Flávio Bolsonaro. Qual que é o motivo do desespero do Lula? Eu vou explicar para vocês. Calma, vejam só. Integrantes da coordenação da pré-campanha à reeleição do presidente Lula da Silva monitoram o caso da prisão do vereador Senival Moura do PT de São Paulo nesta última quinta-feira por suspeita de ligação com o PCC. O receio é que o episódio abra um flanco para reforçar a estratégia do senador e pré-candidato do PL a presidente, o Flávio Bolsonaro, de tentar vincular o partido ao crime organizado. Esse é o medo do Lula. Do Flávio Bolsonaro tentar vincular o partido, ou seja, o PT, ao crime organizado. Por que que o Flávio Bolsonaro agora tem todo o direito de dizer isso? Porque o parlamentar, o vereador aliado do Lula do PT, foi preso por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado. E é esse o maior desespero do Lula. Que o Flávio Bolsonaro, tá? Faça vídeos, falando, gente, eu avisei, PT, né? Tá ali, coligado com o crime organizado. Parlamentar, político do PT foi preso, né? Pego no flagra, teve lá 190 milhões apreendidos pela polícia. E por aí vai, gente. Então, lideranças do PT nacional esperam que o diretório do partido da capital paulista anuncie a abertura de um processo disciplinar para a expulsão de Senival como uma forma de estancar a sangria, ou seja, a crise. O Lula tá o quê? Desesperado. Manda esse cara embora do PT antes que isso me atinja. É o desespero, gente. A equipe de campanha do Lula está desesperada porque isso, com certeza, vai ser usado por Flávio Bolsonaro na campanha. Mas vai com força mesmo, eu tenho certeza. Eu já tô aqui até imaginando, eu tô profetizando, eu tô, sabe aquelas visões da rave? Lá no debate, lá na Globo, César Tralli lá no meio. E o Flávio Bolsonaro jogando na cara do Lula. O seu partido tá envolvido, tá? Tá sendo investigado por lavar. Seu vereador, o seu parlamentar lá, o petista, foi preso, acusado de lavar dinheiro pro crime organizado. Eu tô até imaginando o Flávio Bolsonaro fazendo isso em rede, dentro da Globo ainda. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro vai fazer isso, gente? Vai esfregar na cara do Lula, ó, o seu aliado, vereador petista, foi preso por envolvimento, supostamente envolvido com lavando dinheiro para o crime organizado do PCC. Aí, gente, qual a resposta que vocês acham que o Lula vai dar? Acho que o Lula vai se enterrar. O Lula vai cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro e sumir. Qual é a resposta que o Lula vai dar? Contra fatos, não há argumentos. O Brasil inteiro sabe que esse petista aqui foi preso, vereador de São Paulo foi preso por envolvimento, supostamente, ele está sendo investigado por lavar dinheiro do crime organizado. Crime organizado, PCC. Vocês acham que o Lula vai ter como sair dessa? Não vai, gente. Eu já estou até imaginando o Flávio Bolsonaro explorando isso aqui durante a campanha. Mas tem que explorar. Né? Flávio Bolsonaro pediu dinheiro pro Daniel Valcárcel, isso não foi crime nenhum, não foi crime, e o Lula já tá lá falando lá nos comícios dele. Imagina se tivesse acontecido algo tão grave assim com o Flávio Bolsonaro. O Lula tá meio massacrando o Flávio, não só o Lula, mas a imprensa. E é isso, gente, tem que ser dito, tem que ser lembrado, a gente vai estar aqui para mostrar a verdade. Um cidadão bem informado jamais será escravizado. E o petista, que eu coloquei aqui agora na tela para vocês, gente, isso aqui é aliado do Lula, tá? Tem foto dele com o Lula na internet fazendo L. É petista.
E muitos mandatos, tá? Não é o primeiro, não. Se eu não me engano, gente, 5 a 6 mandatos. É antigo. Ó, isso é antigo, gente, tá? Tá aí. Bomba, notícia bombástica pra cima do Lula. Mais um problema pro Lula resolver, além do Jacques Wagner, que tá lá, segundo os próprios aliados do Lula, já é considerado um morto político. Acabou Jacques Wagner. Tem gente lá dentro do governo Lula que não gosta nem que cita o nome do Jacques Wagner perto do Lula. Não, Jacques Wagner perto do Lula. Jacques Wagner acabou. Por quê? Jacques Wagner sabe muito. Se quiser enterrar o Lula junto com ele, eu desespero, gente. Desespero tomou conta. O ex-desembargador e atual advogado e pré-candidato ao Senado Federal, o doutor Sebastião Coelho, gente, tá? Ele partiu pra cima do ministro Moraes. Ele acabou de chamar o ministro Moraes do STF de criminoso e fez uma revelação bomba contra o ministro Moraes. Assistam até o finalzinho com muita atenção, porque é muito grave. Vejam só. Agora, eu com o STF, eu estou, entre aspas, no embate desde 2023. Na verdade, eu aposentei em 2022, isso aí é público, né? Agora, eu não estava. Minhas palavras foram essas. Não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal e quem não está feliz no lugar tem que sair. E entendia que o Alexandre de Moraes deveria ter feito um discurso de paz para o país ali dia 16 de agosto de 2022. Eu era o corregedor da Justiça Eleitoral de Brasília. Eu entendi que ele fez um discurso de guerra, que não agregava, foram minhas palavras. E eu acho que era Deus me avisando, porque, vejam, eu estou tratando de agosto de 22. E o que Alexandre de Moraes já fez de lá para cá, do conhecimento de todos, né? Alexandre de Moraes, ele é um abusador, é um juiz violador da Constituição. Isso aqui eu defendo isso aqui. O que está escrito na Constituição, até porque eu, como juiz jurei cumprir, que foi o juramento de todos eles, que não cumprem. Então, Alexandre de Moraes, eu digo com tranquilidade, Alexandre de Moraes é um criminoso que está exercendo um cargo de juiz. Tá certo? Então, isso daí, esse cidadão, ele não pode continuar como juiz no Supremo Tribunal Federal. E veja, se ele continuasse, em agosto do próximo ano, ele seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina, uma pessoa declaradamente violador de direitos humanos, reconhecido pelos Estados Unidos, foi aplicada a ele a Lei Magnitsky, e tem as pessoas achando que está tudo bem. Nós estamos numa situação de Bolsonaro, que até te perguntei se já tinha a decisão, não é? Que o que ele está fazendo com o Jair Bolsonaro é tortura. Não tem outra palavra para classificar. Ele está satisfazendo um desejo pessoal, um sentimento pessoal, e violando todos os direitos de Jair Bolsonaro. Então, esse embate com o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser quem se diz de direita, tem que assumir que poderá, sim, votar impeachment de ministro. A qualquer custo, não. Tem que ter um fato determinado, tem que ter responsabilidade. E para o Alexandre de Moraes, nós podemos elencar 30 fatos que levariam ao impeachment dele. Agora, vou passar para outro juiz, porque a gente conhece a posição do senhor em relação... Aí, gente, tá? Ex-desembargador, atual advogado, pré-candidato ao Senado Federal pelo Distrito Federal, doutor Sebastião Coelho, partiu para cima do Moraes, né? Chamou o ministro Alexandre de Moraes do STF de criminoso e defendeu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF, né? Segundo ele, ano que vem, Alexandre de Moraes vai ser presidente, né, do TSE. Imagina o estrago que pode aí acontecer. Por isso ele defende aí o afastamento do ministro Alexandre de Moraes por 30 motivos que poderia ficar aqui um dia inteiro citando, gente, tá? Motivos é o que não falta, segundo o doutor Sebastião Coelho, para afastamento, para afastar o ministro Alexandre de Moraes do STF, claro, através de um impeachment, né, gente, tá? E tem mais bomba pra cima do ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, o que é que vocês acharam do comentário aqui do doutor Sebastião Coelho? E aí? Coloque aqui embaixo aí a opinião de todos vocês, tá? Porque agora tem mais chumbo grosso vindo pra cima do ministro Alexandre de Moraes, só que agora é da Justiça dos Estados Unidos, gente. Vocês já estão sabendo, porque eu tô trazendo aqui todo o santo de, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no canal, tá? Eu tô fazendo aí, gente, tá acompanhando, né, gente, tá?
um plantão em cima desse caso para atualizar todos vocês 24 horas por dia. Vocês já sabem, né, que o ministro Alexandre de Moraes, a batata dele está assando ali na Justiça dos Estados Unidos com relação ao Donald Trump, né, a empresa de Donald Trump, a Truth Social, Trump Media, né, e a Rumble. E a coisa tá piorando para cima do ministro. A Rumble amplia, ou seja, aumentou equipe jurídica em ação contra o ministro Moraes. Ou seja, a Rumble definitivamente está disposta a destruir o ministro Alexandre de Moraes. E para isso, a notícia que acaba de chegar, acaba de ser confirmada aqui pelo Metrópole, citando a fonte para vocês, é que a Rumble acabou de ampliar, aumentou, ou seja, contratou, né, com certeza mais advogados, né, mas aumentou a sua equipe jurídica para eles tentarem fazer de tudo para ganhar essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Após a Advocacia Geral da União, a AGU, ingressar em nome do Brasil no processo movido pela Rumble e pela Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes, a plataforma ampliou a equipe jurídica que atua no caso, ou seja, ela aumentou a sua equipe jurídica para partir para cima do ministro Alexandre de Moraes. É proibida de operar no Brasil desde fevereiro do ano passado, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A Rumble inclui mais uma advogada para atuar no processo. Além do advogado Martin De Luca, que representa as duas empresas, a Rumble passou a contar com a advogada Rosana Baessa, do escritório Boyce, Children, Flexner, LLP, conforme apurou a coluna do Metrópole, gente, tá? Ela integra o mesmo escritório de De Luca e passará a auxiliar na ação movida nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. No processo, as empresas acusam Moraes de determinar ilegalmente o bloqueio de perfis de pessoas que vivem nos Estados Unidos em plataformas sediadas no país. Ou seja, a Rumble contratou mais uma advogada e tá partindo para cima com tudo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.